A Rádio Internacional do Egito apresenta Palestina Sempre no Coração. Uma série especial dedicada ao povo palestino irmão. Produzido por Mohamed Abd El-Kamel, apresentada por Dilton Marques. Queridas e queridos de qualquer parte do mundo inteiro, saudações cordiais. De aqui do Cairo, o coração do mundo árabe ao povo palestino irmão e lutador. Sem dúvida, o povo palestino vive momentos difíceis e inéditos em meio a uma agressão brutal e bárbara. 75 anos da ocupação, matança e todas as formas de justiça injusta não foram suficientes. Nesta série produzida pela Rádio Internacional do Egito, tentamos levar a voz da Palestina para o mundo inteiro e levamos a voz pro palestino, para este povo que merece vida melhor e todas as formas de apoio, e para dizer que estamos juntos, unidos para a Palestina e seu povo. Hoje temos a maior honra de apresentar essa ilustre entrevista. Marcos Feres, ativista e coordenador de conteúdo e estratégia digital. A palavra está consigo agora. Olá, eu sou Marcos Feres, sou um brasileiro palestino, ou seja, sou um palestino de terceira geração aqui no Brasil, neto de palestinos refugiados da Nakba, em 1948, sou atualmente coordenador de comunicação da Federação Árabe Palestina do Brasil. Bom, o que está acontecendo hoje na Palestina em particular é um genocídio. O genocídio palestino promovido pelo autoproclamado Estado de Israel. Mais um episódio grotesco, violento, genocida, de uma longa história de outros episódios violentos, genocidas, de crimes de lesa humanidade, como a limpeza étnica, realizado por Israel contra os palestinos, com a autorização do mundo, da comunidade internacional, e é um absurdo que em pleno século XXI isso continue acontecendo, que Israel bloqueie todas as tentativas de construção de acordos de paz e de resolução da causa palestina, e é lamentável, é absurdo que justamente no ano de 2023, 75 anos, ou melhor, 76 anos, né, da catástrofe palestina, justamente porque a limpeza étnica se inicia em 1947, não em 1948, ou seja, mais de 7 décadas, Israel continue tendo autorização e, de certa forma, até incentivo da comunidade internacional para dar cabo ao genocídio, à limpeza étnica e ao extermínio dos palestinos, além de impedir o retorno dos refugiados palestinos, o povo em condição de refúgio há mais tempo nessa condição. A imprensa brasileira, seguindo a cartilha da imprensa norte-americana e da imprensa europeia, ou pelo menos de boa parte dela, né? A imprensa hegemônica aqui no Brasil, ou seja, isso não vale necessariamente para veículos de mídia independentes, que são muitos e são importantes aqui no Brasil, mas a mídia hegemônica tem feito uma cobertura totalmente enviesada, criminosa, com caráter de propaganda de guerra, algo que é proibido, né, desde a Segunda Guerra Mundial. É uma campanha de demonização dos palestinos. Há episódios grosseiros protagonizados pelas principais emissoras aqui do país, notadamente o Grupo Globo, a principal emissora do Brasil e a segunda maior emissora de televisão do mundo. É uma campanha de demonização, de propaganda, de mentiras, de manipulação de fatos históricos, de deturpação inclusive de falas de palestinos. Vou citar um episódio em particular. A Rede Globo, ao dublar uma entrevista, isso no seu principal programa semanal, ao dublar uma entrevista de um palestino da Cisjordânia, eles citaram mais ou menos o seguinte, abre aspas do que disse o palestino: todos os palestinos aqui sofrem com, e aí a maneira que a Globo traduziu, com o que ele diz ser uma ocupação.
Veja a gravidade desse tipo de construção de discurso, né? Então, a imprensa descredibiliza um fato, a ocupação militar ilegal dos territórios palestinos, que é uma realidade posta e reconhecida internacionalmente desde 1967, quando se inicia a ocupação militar ilegal destes territórios palestinos. Então, estou citando esse episódio como um exemplo da maneira que a imprensa brasileira está fazendo uma cobertura totalmente criminosa sobre o que está acontecendo na Palestina. Em paralelo, se recusam a credibilizar os dados dos mortos em Gaza e na Palestina, justamente por questionar que esses dados supostamente não poderiam ser verificados de maneira independente, apesar de agências como a própria ONU e a Cruz Vermelha endossarem os números, né? Então, a Globo e outras empresas de mídia e da imprensa no geral aqui no Brasil manipulam informações que são fato, como por exemplo a ocupação militar ilegal da Palestina e dos territórios palestinos realizada por Israel e, paralelamente, descredibiliza a narrativa palestina, seja ela qual for. Então há um interesse muito grande de uma promoção de uma agenda sionista, de uma criminalização dos palestinos, da propaganda de guerra e da demonização desses palestinos pela imprensa brasileira, justamente porque há um lobby sionista forte atuando no Brasil hoje, assim como atua em diversos outros países. Complementando a resposta anterior, a mídia independente, pelo contrário, tem feito um trabalho muito rigoroso de apuração dos fatos e inclusive de oferecer um contraponto à mídia hegemônica. Lógico que a mídia independente não tem a mesma capacidade de alcance que tem a mídia hegemônica, mas faz um trabalho muito criterioso e muito objetivo e muito profissional, inclusive criticando a imprensa hegemônica e respondendo em relação à opinião pública. A opinião pública aqui no Brasil, quando isso começou no dia 7 de outubro, é evidente que pela propaganda de guerra e pela maneira que os fatos foram colocados e apresentados para a sociedade brasileira através da imprensa, houve uma grande comoção em relação a Israel e tudo mais, até porque aqui no Brasil existe uma comunidade evangélica, uma parcela da comunidade evangélica é muito ligada a Israel, justamente porque existe uma atuação dentro desses grupos neopentecostais de promoção de uma agenda sionista através da perspectiva religiosa, mas o que está acontecendo agora em relação à opinião pública, isso é notório, há campanhas contra a maneira que a imprensa está abordando, né, a questão palestina, ou seja, a opinião pública ela virou aqui no Brasil. É lógico que ainda existem grupos que estão muito conectados com o discurso sionista, mas a percepção é que a opinião pública aqui no Brasil virou justamente porque, mesmo com todo o esforço da imprensa de criminalizar os palestinos e de endossar uma narrativa sionista, é tão grotesco, absurdo e violento o genocídio que Israel está promovendo em Gaza, que a opinião pública já percebeu que a imprensa está agindo de má fé em relação a isso, e agora a opinião pública tem uma grande percepção de que o que está acontecendo na Palestina é um genocídio e de que a imprensa brasileira está atuando de maneira grosseira, de maneira violenta, de modo a deturpar a realidade dos fatos. Então a percepção aqui no Brasil já foi mais a favor, né, da narrativa sionista, da narrativa de Israel, e hoje há uma clareza em boa parte da opinião pública brasileira de que está havendo uma campanha de demonização dos palestinos, propaganda de guerra, com a anuência da imprensa, com o protagonismo da imprensa nisso. Então a opinião pública hoje me parece mais inclinada a apoiar os palestinos e a perceber que, a despeito do discurso que Israel usa para tentar, entre aspas, justificar o que está fazendo na Palestina, a percepção da opinião pública é que isso passou do limite, que é um genocídio em curso na Palestina. Bom, aqui, né, na condição da Federação Árabe-Palestina do Brasil, nós temos trabalhado em várias frentes para primeiro trazer informações, né, factuais sobre o que está acontecendo na Palestina e oferecer um contraponto à campanha de demonização e propaganda de guerra que a mídia hegemônica tem feito. Esse trabalho tem gerado frutos, né? Foi um pouco do que eu disse na resposta a outra pergunta, que cada vez mais a opinião pública percebe, justamente porque temos apontado, junto com a outros grupos, temos apontado
né, a gravidade das escolhas de manipulação realizadas pela mídia. Então, nosso trabalho tem sido muito direcionado para o atendimento da comunidade palestina aqui no Brasil, para elucidar o público brasileiro no geral sobre o que de fato acontece na Palestina e coordenando com veículos de mídia independente, com organizações políticas, movimentos sociais, partidos, né, uma representação adequada dos palestinos e do que está acontecendo na Palestina nesse momento, o genocídio que está acontecendo na Palestina nesse momento. Há aqui no Brasil movimentos sociais importantíssimos, como por exemplo o movimento do Sem Terra, né, que é um dos principais movimentos aqui do movimentos sociais do Brasil, que luta pela reforma agrária aqui no país. Por exemplo, o MST enviou toneladas e deve enviar mais toneladas de alimentos para Gaza, e alimentos esses produzidos por essas famílias assentadas graças ao MST, né? Então, assim, os movimentos sociais de esquerda aqui no Brasil, eles são muito conectados com a questão palestina, há uma percepção internacionalista da relação colonial que acontece na Palestina e que acontece no Brasil de certa forma também. O Brasil também é um país que passou por 500 anos de um processo de colonização, que passa ainda, que tem problemas seríssimos para resolver a partir da perspectiva de colonização em que foi construído. Então a percepção aqui no Brasil e a coordenação que a gente tem tentado fazer enquanto comunidade palestina aqui no Brasil, junto a outros movimentos e movimentos sociais, partidos políticos, imprensa independente, produtores de conteúdo, é justamente desmistificar a questão palestina e mobilizar a sociedade brasileira na internet, nas redes sociais, nas ruas. Tem acontecido semanalmente diversos atos em diversas cidades, nas principais capitais do país e mesmo no interior do Brasil, que é um país gigantesco, manifestações em defesa da Palestina. A mensagem que eu tenho para o povo palestino é como eu me sinto e como eu penso enquanto palestino, que é única e exclusivamente a certeza de que a Palestina será livre, que nós vamos vencer o inimigo sionista, que nós vamos retornar os que foram expulsos, o grupo qual me incluo, nós vamos retornar à nossa terra, os que estão na Palestina permanecerão na Palestina, nossa terra ancestral, local de onde somos um povo originário, e lá permaneceremos, de uma Palestina livre, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, como historicamente sempre foi, e voltará a ser muito em breve, quando derrotarmos o inimigo sionista. Aos ouvintes da Rádio Cairo, o agradecimento, a solidariedade histórica do povo egípcio com o povo palestino. É muito importante que o Egito recuse o assédio de Israel, porque o que está em jogo agora é um projeto sionista de limpeza étnica de mais de 2,3 milhões de palestinos de Gaza, que, relembrando, 73% destes palestinos de Gaza já são refugiados anteriormente da limpeza étnica realizada entre 1947 e 1951. Ou seja, é muito importante que o Egito e que o povo egípcio não permita que esse plano de limpeza étnica e expulsão dos palestinos de Gaza para o Egito se concretize. Essa é uma realidade posta, esse é o projeto, essa é a missão sionista, e o povo egípcio é fundamental para impedir que isso aconteça. Os palestinos pertencem à Palestina e a Palestina pertence aos palestinos, e lá ficaremos, e para lá retornaremos. Muito obrigado pela solidariedade de sempre, solidariedade histórica do povo egípcio com o povo palestino. Muitíssimo obrigado, sua participação. Viva a Palestina e seu povo lutador. Até a nova edição e nova figura entrevista. Saudações cordiais daqui do Cairo.